Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia daquela injeção de neurociência na veia. E esse quadro, Neurociência na Veia, aqui do Nada Trivial, é um oferecimento do Instituto Conectons. O Instituto Conectons é o melhor lugar do Brasil, quiçá do mundo, para você aprender neurociência desde o começo. Então serve para iniciante, mas serve também para quem já está um pouquinho mais avançado, que quer fazer uma discussão mais elaborada. Tem cursos e programas e grupos de estudo e pós-graduação para todos os níveis de conhecimento mesmo. Então, se você está querendo iniciar ou continuar os seus estudos em neurociência e quer uma boa curadoria de conteúdo, procure o Instituto Conectons e conheça os cursos e os produtos do Instituto Conectons. E o tema de hoje no Neurociência na Veia é um tema que eu tenho certeza que vai deixar você um tanto quanto interessado sobre esses mecanismos que estão relacionados ao funcionamento dos neurônios. E eu vim falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente conhece desde 1949, por causa de Donald Hebb, que foi um grande estudioso sobre o funcionamento de neurônios e do sistema nervoso, que enunciou um princípio funcional para os neurônios e que até hoje é muito importante para a gente compreender a dinâmica funcional do sistema nervoso, o famoso princípio de Hebb. E no princípio de Hebb, obviamente que a gente pode enunciá-lo com todas as suas derivações e toda a sua complexidade, né? Mas, em linhas gerais, o que ele quer querendo dizer é o seguinte: dois neurônios que são ativados simultaneamente, quer dizer, duas ativações neuronais que ocorrem no mesmo tempo e espaço, vamos dizer assim, fazem com que os neurônios envolvidos nessa ativação tendam a se conectar. Isso aqui pode parecer que, né, tem uma importância pequena, mas para a gente entender como é que o cérebro funciona, como é que o sistema nervoso funciona, o princípio de Hebb é fundamental. Então vamos devagar para você entender exatamente até onde a gente pode chegar com essa visão, né, com essa percepção do princípio de Hebb e o que ele está querendo nos ensinar. Vamos lá. Então, são 86 bilhões de neurônios no cérebro de um adulto humano, tá? 1,5 kg de tecido com 86 B de bola de células trabalhando para gerar toda essa funcionalidade que o sistema nervoso tem. Muito bem. Como é que esses neurônios produzem seus circuitos, constroem sua dinâmica funcional? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. E pode parecer que esse princípio de Hebb não vai ser suficiente para dar conta de toda essa explicação que eu preciso dar, mas você vai ver que, de fato, a coisa parece pequena, mas toma uma proporção gigantesca. Porque diz assim: dois neurônios que são ativados ao mesmo tempo tendem a se conectar. E aí, gente, se eu receber uma dada experiência onde os meus sentidos estão sendo ativados de forma simultânea, a partir de sinais distintos, então a visão está detectando ondas luminosas, a audição, ondas sonoras, se tiver algum incremento aí do tato, você tem o que a gente chama de atividade mecânica, né? Porque quando você toca em alguma coisa, o contato da matéria com outra matéria, né, da sua mão com outra coisa, faz com que haja uma deformação da matéria. E esse princípio de deformação é suficiente para que você ative receptores na sua mão, ou em qualquer parte do seu corpo que tenha sofrido essa deformação mecânica. Então, os neurônios que estão sendo ativados na visão, na audição ou no tato, eles podem, né, ser ativados ao mesmo tempo, porque você está vivendo uma experiência simultânea. Então, quando você vê pela primeira vez um objeto, você é muito pequenininho, e vê um objeto como uma bola, ou vê um objeto como uma caneta, alguma coisa assim, você vai ter ativação visual, auditiva, e muitas vezes até mesmo mecânica sobre esse objeto. E aí, nesse momento, existe uma tendência a esses neurônios serem conectados entre si, o que vai formar lá para frente uma rede de neurônios que praticamente, dentro de você, é a representação daquilo que você experimentou. Então a gente tem representações internas de bola, porque toda vez que a gente manipulou uma bola desde da mais tenra idade, nós tivemos um tipo de ativação neuronal característica dessa ativação de bola.
Mas para que a gente não fique falando uma coisa muito estratosférica, tente colocar isso de uma forma mais pragmática, se você pegar o experimento clássico do Pavlov, que inaugurou a nossa compreensão sobre condicionamento, né? Então aquele experimento do cachorro e da campainha, que muitos de vocês já ouviram falar, então, mas para quem não ouviu, eu vou contar o detalhe. Basicamente, o experimento foi feito da seguinte forma. O Pavlov estava estudando sobre secreção de saliva. Ele não estava estudando nem sobre aprendizado, nem sobre o sistema nervoso ainda, que obviamente, naquele momento, um fisiologista, né, nós estávamos no começo do século XX, o fisiologista ele acabava tratando de todo tipo de tema ali sobre a fisiologia do corpo, né? Mas o Pavlov estava muito interessado sobre a secreção salivar. E ele queria saber o que definia, né, se a saliva era produzida, em que quantidade ela era produzida e o que podia aumentar ou diminuir a produção de saliva. E ele começou a perceber que não eram só os estímulos, obviamente, se você pegar uma coisa ácida, ou se você pegar uma coisa que tem um sabor amargo, ou se você oferecer ao indivíduo um olfato com um cheiro de um alimento muito saboroso, isso tudo vai provocar salivação. E para isso você não precisa fazer experimento, né, que você mesmo aí na sua vida já deve ter notado que isso é dessa forma, né? Mas o que mais poderia gerar esses estímulos? Porque você sabe que o simples fato de você pensar em comida ou de alguém falar para você sobre um alimento também pode gerar uma salivação. E isso deixou o Pavlov intrigado e ele acabou desenhando um experimento no qual ele usava um cão, né? E apresentava a esse cão um bife que faria, obviamente, o animal salivar, né? Então ele deixava o animal entrar em contato com o bife pelo olfato, pela visão, e o animal, obviamente, respondia com o aumento da salivação. E ele media, né? Colocava lá um caninho na saída da glândula salivar e media sistematicamente quantos ml de saliva eram produzidos por minuto, né? Bem pesquisa mesmo. E daí, ele fazia o seguinte, ele, ao mesmo tempo que apresentava o bife, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, porque ele fez vários experimentos diferentes, né? Ele tocava uma campainha. Então, sucessivas vezes, ele apresentava o bife com uma campainha. E daí, com o passar do tempo, esse cão, apenas com a campainha, já era capaz de aumentar a salivação, o que fazia com que ele praticamente pudesse predizer que ele teria acesso ao bife porque ele teve contato com a campainha. É uma espécie de construção de uma memória. Mas você que já é bem sagaz, né, porque todo mundo que acompanha aqui o Nada Trivial já tem ali um certo grau de, né, vivacidade em relação ao tema do sistema nervoso, já deve estar percebendo onde eu quero chegar. Por quê? O que aconteceu nesse caso? Por que se produziu um circuito entre carne e campainha? Basicamente porque esses dois elementos foram apresentados de forma simultânea. Então foi apresentado a saliva não, foi apresentado o bife com a campainha. E dado o fato deles terem sido apresentados de forma simultânea algumas vezes, fez com que o neurônio que foi ativado, né, ou os neurônios que foram ativados pelo sinal da campainha, mais aqueles neurônios que eram ativados pela experiência com o bife, passassem a estar conectados entre si. De tal sorte que agora, para o sistema nervoso, campainha tinha o mesmo significado de bife. Porque quando a campainha era ativada, ela tinha a chance de ativar neurônios que acabavam levando à atividade neurônios que estavam associados ao bife. Então, o circuito que antes não existia foi formado pela experiência de apresentar a campainha junto com o bife. E isso está no centro aí do princípio de Hebel, né? Porque, obviamente, quando Hebel enunciou esse princípio em 1949, todos esses experimentos, né, do behaviorismo já estavam, obviamente, bastante bem conhecidos. E ele começou a perceber que existia uma importante função desta condição de se apresentar os estímulos de forma simultânea no tempo e espaço. E era isso que acabava norteando o processo de aprendizado. Então, o que o sistema nervoso foi fazendo ao longo do processo evolutivo? Ele foi ficando cada vez mais sagaz em unir mais peças, né, num quebra-cabeça, formando um circuito único. Então, as nossas memórias foram ficando cada vez mais complexas porque eu fui
tendo os sistemas, e aí vai envolver um monte de sistemas que eu posso contar para vocês aqui em vídeos futuros do Neurociência na Veia, que vão envolver o hipocampo, vão envolver a amígdala, vão envolver o hipotálamo, que vão ser sistemas que justamente servem para ampliar a capacidade de conexão destes neurônios que são ativados simultaneamente. Então, ainda que de imediato não seja possível formar um circuito físico entre dois neurônios que foram ativados simultaneamente, o que pediria algumas repetições, como é o caso da campainha com o bife, dada a função emocional e a função de outras estruturas cerebrais, a memória foi se aprimorando pelo único fato de que este princípio, esse modelo mecanísmico, vamos dizer assim, de produzir circuitos baseados em ativação simultânea, foi ganhando novos coloridos e novas potências. E aí a gente conseguiu ter uma memória emocional, uma memória episódica, uma memória espacial, que obviamente tem muito mais elementos do que apenas uma campainha e um bife. E é isso, é dessa forma que se dá a aplicação do princípio de Hebb à ideia de como funciona a formação de circuitos no cérebro. Eu espero que você tenha gostado. É dessas e de outras coisas que vive o Instituto Conectomos, que é o instituto melhor lugar para você estudar neurociência nesse país. E eu espero que você tenha curiosidade de visitar o site do Instituto Conectomos, conhecer os cursos, os produtos, os grupos de estudo, as pós-graduações, as mentorias. Tem N formas de você aprender neurociência, desde o comecinho até a sua pós-graduação. Tá bom? Espero que você tenha gostado de Hebb, Donald Hebb e o princípio de Hebb. E a gente se vê em outros vídeos aqui do Nada Trivial ou terça que vem para mais um Neurociência na Veia. Um abraço!